Qual câmera eu devo comprar em 2025 para trabalhar como filmmaker? Bom, nesse vídeo aqui eu vou discorrer um pouco sobre equipamentos e qual é o melhor equipamento para você investir o seu suado dinheirinho e te acompanhar aí ao longo dos trabalhos. E antes de a gente começar o vídeo, eu peço por favor você se inscreva aqui no canal, deixe o like nesse vídeo e também comente aqui embaixo outros assuntos de conteúdo que você quer ver. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Essa é uma dúvida que permeia a cabeça de todos os filmmakers. A gente tem cada vez mais opções para você trabalhar e confesso para vocês que muitas vezes até nem compensa você investir nesse equipamento aqui. Cê é louco, não compensa. E sim, você trabalhar com o celular. O celular está ficando cada vez melhor e entregando mais qualidade. E não só mais qualidade, como praticidade. A gente está na era das redes sociais, na era do TikTok, onde o nosso trabalho de vídeo, ele sim, cada vez é mais requisitado, ao mesmo passo que ele também é mais volátil. Então uma coisa que você posta hoje, ela já não tem mais... Não, peraí, não, isso que eu queria falar. Algo que você posta hoje, ele vale só por hoje. Amanhã você já tem que produzir um outro conteúdo. Então, ao mesmo tempo que ele é muito requisitado, ele também é muito descartável, se a gente pode dizer assim, né? Você sempre está precisando fazer novos vídeos e o celular acaba auxiliando muito nisso. Mas, se você é assim como eu e gosta muito dessas belezinhas, acaba vendo vídeos sobre elas, reviews e gosta de specs e saber qual que é o frame rate que ela grava, quantos bits, qual é o alcance dinâmico, qual é o formato que ela te entrega, se você sonha em trabalhar com Reds, com Blackmagic. Eu também sonho com isso e eu vou passar agora qual que é a minha opinião para vocês para te ajudar a fazer essa escolha que é muito importante. Bom, então eu comecei gravando com uma Canon 80D que eu tive que comprar em cima da hora, como eu acho que eu já comentei para vocês. E aquela câmera ela me entregou muito bem, tá? Mas um erro que eu cometi quando eu comprei aquela câmera foi não prestar atenção na lente, tá certo? Ela veio com essa lente aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, que essa daqui é a lente foca. Essa daqui é a famosa lente 1855, a lente do kit, a famosa lente do kit, a lente de plástico que muita gente fala. E eu sofri já na primeira gravação com ela, porque foi uma gravação que a gente fez numa festa, em uma casa noturna, então é uma lente escura, tá? Mas eu não fazia ideia do que era F naquela época, abertura do diafragma, então o meu material ficou muito granulado porque eu tive que trabalhar com ISO muito alto. E aí que eu fui notar que antes da gente pensar na câmera, a gente deveria pensar com mais atenção na lente que a gente vai trabalhar. Porque a lente, sim, ela vai te acompanhar durante muitos anos. Por exemplo, eu tenho essa lente aqui, que foi a minha primeira lente mais legal que eu comprei assim, que é uma lente 28-75 f2.8 e ela já está um pouco baqueada, assim, confesso para vocês, mas ela ainda funciona e funciona muito bem e te entrega um resultado excelente. E o legal de uma lente boa como essa daqui é que ela vai conseguir te entregar um resultado muito melhor com um equipamento de entrada, que no caso essa daqui é uma Canon SL3. Então, se eu trabalhar com a SL3 nessa lente aqui, bom, eu confesso que eu até posso confundir vocês pensando que é um outro tipo de câmera, uma câmera muito superior, muito mais cara do que essa daqui. Essa sim é a grande vantagem de você investir numa lente. A lente sim, ela vai ser muitas vezes mais cara que a sua própria câmera, mas ela vai te acompanhar aí por um longo período de tempo, tá certo? O que você precisa prestar atenção na hora que você vai comprar a sua câmera? É se ela vai atender os seus requisitos e o que você precisa fazer. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma grande diferença entre câmeras, que é o sensor. Se a gente vai trabalhar com um sensor cropado ou se a gente vai trabalhar com um sensor full frame. Tem gente que gosta de trabalhar com um sensor cropado e tem gente que prefere trabalhar com um sensor full frame. Colocando aqui na prática, um sensor cropado, eu vou trabalhar com uma área reduzida do sensor, só que o que isso vai me conferir na prática? Eu vou conseguir ter vamos falar de um jeito aqui mais prático. Eu vou ter 40, vou conseguir ter um zoom maior. 44 então, se eu pegar essa lente aqui, que é uma lente se eu multiplicar por 1.6 e botar num sensor então, cropado, se você quer trabalhar o caso, precisa mais de zoom, se você, por exemplo, trabalha eu não vou ter se você fotografa eu vou multiplicar por um fator skate. Não me lembro agora, mas se não me engano é 1.4. Talvez trabalhar com um sensor cropado, então em vez de eu ter 28 para você justamente conseguir ter esse zoom sem precisar
ter uma lente com uma milimetragem maior. Então essa pode ser uma das vantagens. Ao mesmo tempo que o sensor full frame, você vai trabalhar com o tamanho completo do sensor ali, e se você também trabalhar com uma lente que seja full frame, você vai ter ali a milimetragem correta. Então, se você estiver utilizando uma lente 24mm, você vai estar em 24mm. Se você estiver utilizando uma lente de 16mm, serão 16mm mesmo. E qual que é a vantagem disso? Bom, eu pego por experiência própria aqui na produtora, porque a gente trabalha muito com imóveis. E quando a gente trabalha com imóveis, a gente tem que valorizar o espaço. Então, a gente trabalha com uma lente de 16mm com um sensor full frame, porque daí eu vou conseguir passar a impressão de que aquele imóvel é maior. Se eu trabalhasse com uma câmera APS-C, eu teria que ter uma lente muito mais angular para ter o mesmo campo de visão na imagem. Então, para a gente faz mais sentido trabalhar com imóveis em um sensor full frame. Essa é uma das diferenças do sensor. Claro, tem muitas outras coisas que influenciam, mas basicamente assim, se você quer trabalhar com sensor cropado, você vai conseguir dar um zoom maior, e se você quiser trabalhar com um sensor full frame, você vai conseguir ter a real milimetragem e sem ter esse zoom que às vezes ele pode não ser interessante para você, tá certo? Um outro fator que você tem que prestar atenção na hora de você comprar o seu equipamento, de você fazer essa escolha, é quais vão ser os formatos que você vai gravar. Você vai gravar em 4K? Bom, gente, tem um monte de câmera por aí que fala que grava em 4K. Essa aqui mesmo, que é a SL3, ela grava em 4K, só que você tem que estudar um pouco mais sobre a câmera. Pesquise no YouTube, pesquise reviews sobre os equipamentos, para você saber se o 4K dessa câmera ele é bom, se ele é utilizável. Na SL3 não é utilizável 4K, ele tem só para bonito. Por quê? Quando eu configuro a câmera em 4K aqui na SL3, eu consigo gravar apenas em 24 frames por segundo. E eu tenho um crop absurdo. Eu acho que é um dos maiores fatores de crop que eu já vi. Então, para gente que grava em imóveis, é impossível gravar em 4K com uma SL3, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer para gravar em 4K? Eu teria que escolher um outro equipamento. Só que para você escolher um equipamento que grave em 4K, em full frame, sem cropar, com todas as resoluções que você quer, você vai ter que investir muito mais dinheiro. Por exemplo, a gente investiu aqui numa Canon R6. A Canon R6 é uma câmera fantástica. Ela vai te entregar sim um sensor full frame. Ela tem um pequeno crop no 4K, mas é pouquíssima coisa, a gente quase não nota isso. E ela grava em 4K 60 e te entrega uma imagem, ó, perfeita. Eu queria estar gravando com ela agora, mas eu não tô, porque ela está em outra gravação com o Nick. O Nick está usando ela agora. Agora eu estou gravando com vocês com uma Canon RP, que também é full frame, e adoro essa câmera. Sério, essa câmera é uma das minhas favoritas. Inclusive, é uma das câmeras mais baratas full frame que a gente tem no mercado, que é mirrorless. Então ela não trabalha com esse espelho que a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ali atrás tem um espelho. Essa câmera que eu estou utilizando, ela não tem um espelho, ela trabalha direto com um sensor. Eu gosto muito das câmeras mirrorless. É uma tecnologia nova e claro, tem suas vantagens e as suas desvantagens, tá certo? Mas então você tem que escolher a câmera baseada nos specs que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com 4K? Você precisa realmente do 4K? Gente, se você for trabalhar só com a rede social, talvez não compense você trabalhar com um 4K, tá certo? Porque o Instagram ele vai comprimir a sua imagem de qualquer maneira, tá certo? Então, talvez, dependendo do momento que você está agora, não compensa você comprar a câmera 4K, gastar ali 15, 20 mil reais numa câmera, sendo que você vai trabalhar só com publicações no Instagram, se você está só começando. Começa com uma câmera mais de entrada, um pouco mais baixa, porque, gente, no final das contas, o equipamento ele não interessa, tá? Ele não interessa, ele é só uma ferramenta que você vai utilizar para produzir os seus vídeos. O que vai contar vai ser a técnica que você vai utilizar, a narrativa que você vai utilizar nos seus vídeos e principalmente a sua proficiência com o equipamento. Eu posso te dar uma RED aqui na sua mão agora que você não vai saber mexer. Eu não sei mexer numa RED, então para mim não serviria de nada, tá certo? Então pensem muito bem nisso, não vão querendo escolher qual que é a melhor câmera do mercado, não. Escolha uma câmera que ela vai atender às suas necessidades no momento, tá certo? Porque depois você pode fazer o upgrade dessa câmera. E essa que é a importância. Eu diria para você investir muito mais na sua lente, porque a lente sim, ela vai te acompanhar por anos. Pô, uma lente, se você cuidar dela, vai durar 15, 20,
20 anos, poxa, tem lentes 70-200 aí que são caríssimas e elas mantêm o seu valor. Então a lente ela é sim um investimento, só que é um investimento que ele se mantém ao longo do tempo. E dependendo da época que você comprar, ela pode até valorizar, tá certo? Então eu alocaria a maior parte dos meus recursos na lente e trabalharia com uma câmera que atenda os meus requisitos, mas que não precisa ser a câmera pica das galáxias no momento. Inclusive, a gente chegou num ponto que a gente está com a Canon R6 que se a gente fosse querer trocar por uma câmera, seria mais por vaidade ou por ego ou porque a gente adora equipamento. E provavelmente a gente vai fazer isso. Mas não porque a gente tenha necessidade de trabalhar com um sensor maior. Porque não são as produções do dia a dia que a gente trabalha. Quando a gente precisa trabalhar com uma produção mais robusta, com um time maior, a gente acaba alugando os equipamentos. E essa é uma outra dica que eu quero dar para vocês, é o seguinte: aluguem os equipamentos antes de comprar. Vejam se é tudo aquilo que vocês estão esperando. Poxa, você vai pagar numa locação de uma câmera, vamos pegar aqui a R6, por exemplo, você vai pagar na faixa de R$350 a diária. E dependendo da locadora que você for fazer a locação, se você pegar na sexta-feira, você consegue pagar uma diária e devolver só na segunda. Então você tem o fim de semana inteiro para utilizar a câmera. E de novo, escolha uma lente legal. A lente ela vai te acompanhar para o resto da vida, tá certo? O que mais eu posso falar para vocês aqui sobre equipamentos? Não comprem Sony. Não, brincadeira. Tem esse grande debate entre Canon e Sony. Eu sempre gostei dos equipamentos da Canon por causa da qualidade, do perfil de cor que ela te entrega, tá certo? Para mim, a cor que sai direto da câmera da Canon, ela é superior sim à cor que sai da câmera da Sony. Na Sony, eu vejo que a gente tem que trabalhar muito essa parte de correção de cor, dos verdes, dos magentas. Então, já trabalhei com câmeras da Sony, são fantásticas, entregam specs maravilhosos. A A7S3 e a FX3, para mim, são duas das melhores câmeras do mercado, superiores, inclusive, à R6 e a R5 da Canon. Mas eu gosto muito de Canon, tá? Então eu vou ficar na Canon ainda. E o que mais eu posso falar para vocês para ajudar esse momento de escolha de equipamentos? É justamente isso, que se eu pudesse deixar esse conselho final para vocês é que assim, não gaste tanto dinheiro no equipamento, se você na sua câmera. Se você está começando agora, gaste mais dinheiro na sua lente, porque é a lente que vai te entregar um resultado melhor, tá certo? E estude muito sobre equipamentos, veja reviews. Se você quer saber sobre algum equipamento específico, manda aqui pra gente, de repente a gente tem na produtora, ou eu posso trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque essa é uma escolha que se você fizer ela errada, ela pode te ferrar no seguinte sentido. Se você escolher uma câmera muito cara e você tiver que financiar ela, você vai se fuder, entendeu? Não estou dizendo que você vai se fuder mesmo, mas você pode se fuder, porque você vai ter uma enorme conta para pagar ali durante muito tempo e aquilo ali pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Mas vamos considerar que você realmente não precisa, sabe? Seria um investimento por ego ou por vaidade e eu desaconselho isso para vocês, tá bom? Gente, eu acho que por esse vídeo a gente fica por aqui. Espero ter ajudado realmente vocês a fazerem a escolha sobre os melhores equipamentos. Posso fazer outros vídeos aqui falando sobre luzes, falando sobre microfones, falando sobre qualquer coisa que a gente tem aqui no estúdio, a gente pode conversar com vocês. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito toda a sua atenção e peço para você se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. E eu fico por aqui. Tchau, tchau!